Seu irmão, eu te amo. Fala assim pro seu irmão aí. Amém? Fala assim, eu lhe amo. Diga assim pro seu irmão, me perdoe. Amém? Fala para ele assim, me perdoe. Amém? Tem hora que não é fácil, irmão. Havia disso? Tem hora que não é fácil, mas é necessário. E é de Deus. É de Deus, irmãos. A gente pensa que vai vir para o culto para ficar bem com Deus. Você veio para o culto também para ficar bem com o teu irmão. Amém, gente? Bem com o teu irmão, você vai estar bem com Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. Aí no Novo Testamento, você passa o livro de 2 Coríntios, aí tem Gálatas, vamos ao capítulo 5. Abre comigo no verso 16. Amém? Estou vendo muitos irmãos aqui bonitos. Amém? Muita gente feliz. Que bênção, né? Apesar da provação, nós estamos felizes com Jesus. Amém? Segundo a palavra de Deus, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Diga assim, fé. Quem achou, diga amém, queridos. Vamos ler a partir do verso 16. Gálatas 5:16. Diga aleluia, caso você tenha achado. Amém. Vamos ler então, irmãos. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, vamos falar uma por uma aqui juntos, irmãos. Imoralidade, diga comigo, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeira, orgias. Amém, irmão? Tá bom já aqui. Tá pesado já, pastor. Mas isso aqui não tem aqui, amém, irmãos? Diga assim, amém. O Lucas está falando de Pacajá para lá, né? Amém. Vamos continuar lendo, irmãos. Eu estou aqui no 21, não é isso? E coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Agora vamos continuar lendo. Mas o fruto do Espírito agora vamos falar de novo juntos, irmãos. Diga assim: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Diga assim: eu recebo isso na minha vida. Diga assim: eu tenho domínio próprio. Quem tem domínio próprio aí, diga amém. Amém, né? Lembrou? Pela fé. É pela fé, amém, irmão? A gente não tem, não. Vamos continuar lendo aqui, queridos. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns
dos outros. Amém, queridos? Quero só destacar um ponto aqui, queridos. Vamos reler o verso 17. Verso 17 novamente. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que vocês desejam. Olha o que a Bíblia está dizendo, que por causa desse conflito a gente não consegue fazer o que quer. É verdade ou não é isso, irmãos? Será que quando a gente quer, pastor, agora a gente está terminando o ano, né, queridos? Vou ver uma pessoa dizendo assim mesmo: quem duvidou que esse ano eu não emagreceria, diga para essa pessoa que ela estava certa. Tentou e não deu conta, não é assim? Agora eu estou falando de uma coisa, né, da nossa vida comum aí, falando da nossa vida espiritual, da nossa santidade, irmão. Não tem coisa que a gente, pastor, eu quero me firmar nisso aqui, não consigo. Quero largar o pecado, não consigo. Quero largar a pornografia, não consigo. Tem coisa que a gente não está dando conta, irmão. Por quê, irmão? Carne e espírito. Só que agora eu quero reler também com os irmãos só o verso 23. A gente releu o verso 17, vamos reler só o 23. Está aqui, fala da amabilidade e domínio próprio. O que a gente tem que já começar entendendo aqui antes da gente orar, irmãos? Devido a uma luta de carne e espírito, a gente não consegue fazer o que quer. Mas quando o fruto do Espírito ele é refletido na nossa vida, irmãos, a gente tem domínio próprio. Amém, queridos? Então só tem um jeito da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, irmãos. Diga comigo assim: através do Espírito. Diga assim: eu recebo na minha vida domínio próprio. Bota a mão na cabeça assim: declaro domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Amém, irmão? Não vou falar mais palavrão. Amém? Não vou mais xingar ninguém. Não vou mais querer bater em ninguém. Amém? Quem crê, diga amém. Não quero mais matar o marido, nem matar a mulher. Pastor, isso aí é difícil. Vamos orar, irmãos. Deixa a sua Bíblia só aí um pouquinho. Não deixa ela de lado não, só deixa ela na cadeira. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco aqui hoje, e eu quero abrir o nosso coração aqui hoje. Quando eu falo nosso, eu estou falando aqui da IBMA Castanhal. Nós declaramos essa noite uma noite que a Tua palavra fará grande diferença na nossa vida. Eu profetizo mudanças aqui hoje. Eu profetizo transformação aqui hoje. A intenção aqui, Pai, não é pregar bonito. A intenção aqui não é se aparecer. A intenção aqui é plantar em corações. E o Senhor dará o crescimento. E eu declaro que essa é uma noite de mudanças. Ainda que não seja pela vista, mas é pela fé. E eu quero profetizar na vida de todos os irmãos aqui, que essa palavra não voltará vazia, mas ela irá encontrar sim um caminho dentro de nossos corações. Eu declaro que aqui só tem corações, só tem terra boa. Pode plantar, Espírito Santo, aqui tem terra boa. E eu quero profetizar cada irmão aqui crescendo na fé, crescendo na palavra, sendo um cristão mais firme, mais convicto, mais forte no Senhor Jesus. E eu declaro sobre você, meu amado, sobre a tua família, as bênçãos de Deus. E que ainda esse 2019 será uma bênção para a tua vida. Pode estar difícil esse momento, pode estar talvez parecendo que você vai terminar o ano ruim, mas eu profetizo: teu ano será maravilhoso. Você vai fechar o ano com chave de ouro. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero repreender todo levante das trevas contra a tua vida. Todo espírito de contenda na tua casa está queimado em nome de Jesus. Toda derrota que o diabo está querendo imprimir na tua mente está queimado em nome de Jesus. Esse é o ano da tua vitória, meu irmão.
Esse é o ano que você vai terminar bem, teu casamento será abençoado, tudo que você tocar vai prosperar, em nome de Jesus. Nós profetizamos alegria, paz na tua alma, em nome de Jesus. Que o Senhor te confirme nos caminhos por onde você tem andado, que o Senhor te levante acima das tempestades, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode se assentar. Sabe, meus irmãos, o pastor Clécio estava falando um pouquinho aqui ele estava falando um pouquinho aqui sobre perdão, mas o perdão, queridos, ele é na verdade a solução para os nossos conflitos. Agora, uma coisa é certa, queridos, nós estamos lendo aqui sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, queridos, ele nos ajuda a gente até prevenir esses conflitos, de maneira que a gente nem vai precisar às vezes pedir perdão, porque você evitou o problema, você evitou o conflito. E o que nós queremos falar hoje aqui, irmãos, Deus me deu uma palavra até diferente da maneira como a gente gosta de pregar, de falar. É uma palavra até didática, simples, mas eu sinto aqui no meu coração, irmãos, que o Senhor quer falar com muitas pessoas aqui hoje. Eu sei que quer falar com todos nós, mas eu não sei dizer exatamente o que ou quem, irmãos, mas eu sinto aqui no meu coração que Deus está entregando essa palavra para muita gente. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui nesse lugar. Amém, queridos? E Deus, antes de sair de casa, Deus falou comigo: olha, eu vou te dar uma palavra, você vai entregar lá, que tem muita gente que eu quero falar hoje através dessa palavra aqui. Então receba para a sua vida isso, amém, queridos? O que nós fizemos aqui foi bastante banhado em oração, em propósito, em jejum. Então Deus tem algo para a sua vida nessa noite. A gente está lendo aqui, repita comigo assim: fruto não são os frutos. Não tem nenhuma Bíblia aí escrito frutos no plural, pode ver na sua aí, tudo é no singular, queridos. Por quê, queridos? Entenda, quando a gente come o ovo tem o que, irmão? A casca, tem a gema e tem o que? A clara. Mas tudo é ovo, não é verdade? Lá dentro é que está particionado o negócio. Então entenda, o que a gente leu aqui, queridos, são partes daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas tudo é provendo do Espírito de Deus, irmãos. Tudo vem do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos dar uma relida novamente? Está com a Bíblia aberta? Olha, eu preciso que você leia bastante a Bíblia aqui. Eu quero reler novamente as obras da carne. Imoralidade, está aqui verso 19: imoralidade, impureza, indecência, idolatria. O que é idolatria, irmãos? Idolatria, queridos, é você ter um ídolo que não necessariamente é Deus na sua vida. Muita gente associa a idolatria somente às imagens de escultura ali na igreja católica, mas idolatria, queridos, pode ser um cantor do mundo que você gosta muito, pode ser até um cantor evangélico também que você gosta muito, e você coloca isso na frente de Deus. Pode ser até um pastor, queridos, aquela pessoa é meu ídolo. Pode ser um objeto. Eu sei de gente, queridos, olha, o Flamengo ontem foi campeão, não é verdade? Mas tem gente que falta o culto por causa do jogo de futebol. Tem gente que gosta mais do time do que de Deus, não é verdade? Tem gente que gosta mais, queridos, de um carro do que de Deus, da sua casa do que de Deus, de um filho do que de Deus. E lembra que a palavra de Deus diz: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, esse não é digno de mim. Amém, queridos? Então entenda, ídolo pode ser alguém que se ama muito, mais do que a Deus, é idolatria. Outra coisa aqui que fala, irmãos: feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúme. Pastor, ciúme não é de Deus. Entenda, queridos, não lembro aqui exatamente a palavra no original, no grego,
Mas a palavra que está aqui no original, irmãos, ela reflete a um ciúme doentio, a um ciúme que, uma vez eu vi numa reportagem de um homem que apenas desconfiou da sua esposa e matou. Eu vi na reportagem, não minto, eu vi um vídeo no YouTube, e aí saiu uma reportagem por conta do vídeo de um rapaz que desconfiava que a sua esposa estava tendo um caso com alguém do seu prédio. E detalhe, a sua esposa era alguém já dos seus 60 e poucos anos. E os dois foram, ela disse assim: vamos lá então, vou provar para você que isso é mentira. Ela saiu filmando, ela filmou escondido. E o rapaz era um rapaz muito novo e achava graça. E o rapaz estava inclusive lá, né, com a sua namorada, nessa ocasião. Ele já até achava graça. Que é isso, rapaz? O senhor está... Eu sei que eu estou falando a verdade. E o vídeo mostra, ele puxou uma arma e atirou no rapaz, e depois atirou na esposa. E depois o caso, na reportagem, fala que de fato era uma mentira aquilo ali, uma coisa que surgiu para a cabeça dele. E ele atirou nos dois e depois se matou. Um senhor lá dos seus quase 70 anos de idade. Então entenda, queridos, esse é um ciúme que não vem de Deus, é uma doença, é uma coisa terrível. Isso não é de Deus. Agora a palavra de Deus chega a dizer, irmãos, que Deus tem ciúme de nós. Que ciúme é esse, pastor? É um ciúme de zelo, de cuidado, de amor. Amém? Que Deus não quer perder você para o mundo, para o diabo, nem para ninguém. Amém, queridos? Mas esse é um ciúme também equilibrado, irmãos. É aquele ciúme do filho pródigo. Ele quer ir embora. Eu não gostaria que você fosse, mas então você vai. Então, queridos, esse é um ciúme que a Bíblia está falando aqui, que não é de Deus. Esse ciúme doentio, ira, ambição, discórdia, partidarismo. Mas eu quero frisar aqui, queridos, a Bíblia também está falando aqui, ó, inveja, bebedeiras e por aí vai. Alguém uma vez falou assim para mim: pastor, eu não bebo muito não, é só socialmente, é 2 dedinhos, eu mexo lá, pá, agora aqui é de Deus. Só que é de 2 em 2. Então entenda, queridos, diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo, não é verdade? Um abismo chama outro abismo. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, é essa questão aqui das inimizades, das rivalidades. E a nossa palavra está bastante frisada nisso aqui hoje. E nós queremos, irmãos, dizer que tudo que a gente tem que viver de fruto do Espírito, está escrito aqui, ó, paciência, benignidade, bondade, amor e tudo mais. Tem uma coisa em comum entre essas qualidades aqui, irmãos. Qual é? Nós só conseguimos viver isso com pessoas. Como é que você vai viver amor sozinho? Como é que você vai viver bondade sozinho? Como é que você vai viver paciência, não? Sozinho? Não vive, não é verdade? Por isso que a igreja, ela é coletiva. Por isso que a igreja, a gente está junto. Por isso que aqui, queridos, volta e meia a gente tem os nossos estresses, não é assim? Mas para quê, pastor? Para a gente praticar isso aqui: bondade, amor. Tem que amar, irmãos. Vamos nos amar. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmo 4, verso 4. Salmo 4, verso 4. Quem achou, diga amém. Quem pode ler, irmãos, por favor? 4, verso 4. Tremei e não pequeis, falai no vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos, selai. 5. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Amém? A minha versão diz assim, irmãos: quando vocês ficarem irados, não pequem.
Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus está falando, irmãos. Quando a gente se irá, não vamos pecar, mas vamos refletir nisso. E no verso 5 está dizendo assim: olha, se sacrifiquem, ofereçam sacrifícios a Deus e confiem no Senhor. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus está colocando aqui para nós, irmãos. Que às vezes a gente vai dormir com raiva e a gente quer agir da nossa própria vontade, mas Deus está falando aqui: calma, reflete nisso, não faz besteira, não fala bobagem, fica na tua, vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão assim: vai dar tudo certo. Amém? Será que tem gente irada aqui? Diga amém. Olha aí, tem gente irada aqui hoje. Calma. Amém? Outra coisa que a Bíblia está dizendo aqui no verso 5: façam sacrifícios a Deus. Qual é o sacrifício hoje em dia, irmão? Vamos orar, vamos jejuar, vamos matar essa carne. Interessante que isso tem no Antigo e no Novo Testamento. Vamos para o Novo, irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 26. Esse eu quero pedir para ser colocado aqui no Data Show. Efésios 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Pode continuar. E não deem lugar ao... Olha que coisa interessante, queridos. Você sabia que até a gente se irar ainda não é o problema, mas bem aí pode surgir uma brecha para o diabo. Bem aí pode surgir um problema. Você está com raiva porque alguém está te devendo? Você está com raiva porque aconteceu algum problema na tua casa? Apazigue a sua ira, diz a palavra. Não vamos dar lugar ao diabo. Amém, queridos? Não dá para ser mais claro do que isso, irmãos. Vamos continuar lendo aqui esse mesmo texto aqui. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Pode continuar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Muitas vezes a gente está irado e a gente tende a falar o que? Besteira. Tende a falar o que está errado. Uma vez eu vi dois irmãos discutindo, entendeu? Estavam discutindo ali numa bola, irmão. Irmão, crente em bola a gente tem que vigiar. Já viu crente em bola, irmão? Parece que o diabo, né, é o capitão do time, irmão. Aí o que aconteceu? Rolou lá um lance e eles começaram a discutir. Eu não sabia de onde vinha tanto palavrão, queridos. Eu lembro que há pouco tempo eu estava num salão de eventos e o dono do salão, que não é cristão, ele disse assim para mim: olha, eu gosto muito de alugar aqui o meu salão para gente crente, gente evangélica. Eu falei: que bom, por quê? Ele disse: porque acaba cedo, não tem bebida. Só teve um dia desse que aconteceu uma coisa bem diferente aqui. Eu aluguei para vários crentes e a turma foi até 4 da manhã na cachaça. Eu disse: mas será que era crente mesmo? Ele disse: era. Aí até falou o nome da igreja, né? Da igreja tal, né? Eu disse: não, a gente vai tentando, né? De todo jeito. Digo: não, vai ver, não era. Vai ver, é um casamento e tudo. Ele disse: não. Eles só saíram daqui quando eu desliguei a luz do salão e mandei todo mundo embora. Eu digo: então você foi instrumento de Deus nesse dia.
Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que a gente não deve dar lugar ao diabo, e a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz assim: o que entra não faz a gente pecar, mas o que sai, isso é que faz a gente pecar. Porque a Bíblia fala assim, que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se a gente xinga, se a gente fere, se a gente humilha, sabe, queridos, a maior arma que alguém tem não é um 38, não é uma 12, não é uma arma de fogo, é a boca, irmãos, é a língua. Diz a palavra de Deus: com ela amaldiçoamos a Deus e aos homens. Com a boca a gente fere e mata as pessoas. Eu já vi gente que morreu na fé porque alguém falou que aquela pessoa não ia conseguir. E eu já vi gente, queridos, que bombou, que arrebentou, que alguém foi lá e disse: olha, você vai conseguir, você é um grande vencedor. Amém, queridos? E eu quero dizer para você, querido, você vai conseguir. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vi estava vendo uma palestra até do dono daquela China Box. Ele estava contando que ele era um menino assim, muito sem saber o que fazer, e ele montou um restaurante que tinha tudo para dar errado, e o pai dele vendeu o apartamento pela metade do preço, pegou o dinheiro e deu assim na mão dele: olha, eu estou entregando para você, porque eu acredito em você. Eu falei: mas só acredita, esse restaurante não sei nem se vai dar certo. Ele disse: não, mas você tem um potencial, eu acredito em você. Amém, queridos? E hoje é um dos maiores empresários do país. E no final dessa palestra ele chamou o filho dele, que era um menino lá dos seus 17 anos. Ele disse: olha, pois agora eu estou dizendo para esse daqui. Olhou nos olhos dele e disse: eu acredito em você, eu acredito em você. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? No dia que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, foi na cruz, e humanamente falando, aquilo ali não precisava fazer no sentido, ele não tinha culpa, irmãos, mas ele estava dizendo assim: olha, eu acredito em você. Amém, queridos? Ele estava falando para cada um de nós ali: você tem potencial. Antes dele morrer, queridos, ele chamou os discípulos e disse assim: olha, vocês vão fazer coisas maiores, vocês vão fazer coisas melhores, vocês vão fazer grandes coisas. Então entenda, queridos, você já pensou em fazer coisas maiores que Jesus? Jesus disse que nós faríamos. Quem falou isso foi Jesus, queridos. Diga para o seu irmão assim: você tem potencial, você vai vencer. Amém? Quem crê nisso, diga assim: amém, eu tomo posse. Não é o que o homem diz, queridos, não é o que o médico diz, a última palavra vem de Deus. Agora a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Vamos continuar lendo aqui o texto? Pode continuar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com quais vocês foram selados para o dia da redenção. Amém, queridos? Pode continuar. Vamos lá até o 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, diga comigo, ira, gritaria e calúnia e maldade. Eu quero repetir isso aqui, irmão. Volta. Diga assim: amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Amém, queridos? A palavra de Deus está falando para a gente se livrar disso. Livrem-se disso. Já viu gritaria? O que é gritaria aqui, irmão? É a discussão, né? Você é isso e aquilo e pai, né? E calúnia, irmãos, não precisa nem explicar, não é verdade? Deus está falando para a gente se livrar disso. Acontece gritaria no casamento, sim ou não? Sim ou não? Sim, não? Às vezes não é na gritaria. É você, não é você, não?
calúnia, irmãos, amargura. Acontece amargura, querido? Sim ou não? Tem gente que ficou amarga, não é verdade? Quem gosta de coisa amarga aqui, queridos? Diga assim, amém. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, se livra da amargura, coisa que está amargando a nossa vida. Amém, irmão? Mas eu não gosto nem de chocolate amargo. Vamos passar aqui adiante, verso 32. Deixa o texto aqui, tá? Verso 30. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se o que, irmãos? Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Glória a Deus, meus queridos. Eu tenho que explicar alguma coisa mais nesse texto aqui? Acho que não tenho que explicar aqui, queridos. O que é perdoar, pastor? É perdoar. Amém? Queridos, a gente só erra naquilo que muitas vezes parece ser o básico da fé, o simples da fé. A gente quer viver o culto do fogo. Nada contra isso, tá, irmãos? O poder, pastor, vai ter fogo aqui hoje, vai. Você vai falar de quê? Uma vez, eu lembro que sempre tinha um irmão aqui que falava assim para mim: pastor, eu quero ver fogo aqui hoje. Fogo, esse negócio aqui, pastor, vai China, a tampa da panela. E ele começava a falar, irmão, a tampa da panela vai xaramacai. Eu disse, amém, irmão, você está motivado? E a palavra vai ser de que hoje, pastor? Vai ser sobre a gente não falar mais mal dos outros. Mas pastor, isso é fogo? Eu falei, claro que é, irmão. Sabe, irmãos, a gente quer a campanha da casa nova, do carro novo, a vigília do fogo, a vigília do poder, do anjo, da revelação. Mas pode ver, irmãos, a gente não tem a campanha para a gente negar a si mesmo, campanha para perdoar o marido, campanha para amar a esposa, mesmo ela sendo às vezes, não sendo do jeito que a gente quer, campanha para a gente largar o pecado, campanha para a gente deixar o adultério, campanha para a gente, sabe, largar a pornografia. Irmãos, o fogo de Deus começa bem aí, irmãos. Amém? Sabe onde começa um avivamento, queridos? Eu quero dizer também para a igreja, irmãos, que eu não tenho nada contra a gente estar aqui, ter um culto do reteté, do poder, do fogo, nada contra isso, irmãos. Mas eu quero dizer que o avivamento começa quando a gente começa a se amar e a se perdoar. Bem aí começa um grande avivamento, queridos. Não existe fogo onde a gente só fala mal um dos outros. Não existe propósito de Deus onde princípios são quebrados, queridos. Não existe nada disso. Tudo aquilo é fogo de palha. Amém, irmãos? Abre comigo em Romanos 12, 19. Romanos 12, verso 19. Quem achou, diga amém. Irmãos, estão procurando. Quem está em Gálatas, você vai voltar um pouquinho, né? Quem estava em Efésios, você volta também. Romanos 12, 19. Amém? Vamos ler. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Precisa explicar alguma coisa aqui, irmãos. A palavra de Deus diz para nós: não vamos procurar se vingar de nada nem de ninguém. Deixa comigo. Irmão, Deus está falando conosco aqui, eu não tenho dúvida disso. Deus está falando: deixa comigo. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Entrega nas minhas mãos. Amém, queridos? A gente está querendo agir por conta própria, e Deus nos trouxe aqui hoje para falar isso, queridos. Entrega para mim. Tem uma canção antiga que diz assim: é meu, somente meu,
todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém, queridos? É Deus falando, irmãos. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em Deus, queridos. A Deus pertence a vingança. Pastor, como é que eu vou fazer para poder? Deus está falando conosco hoje. Entrega nas minhas mãos. Diga assim: diga eu vou entregar nas mãos de Deus. Amém? Talvez eu estou falando para alguém que levou um tapa na cara aqui. Talvez não foi físico, talvez foram palavras, talvez foi uma situação, talvez foi um prejuízo, talvez foi alguém que a gente confiou e essa pessoa nos traiu. Deus está falando: deixa comigo, deixa comigo. Amém, meus irmãos? Deixa comigo. A Bíblia fala, queridos, de um episódio lá em Atos, capítulo 13. A gente vai ler esse texto aqui. Só um momentinho, queridos. Na verdade, eu vou dar uma adiantada nesse texto. Nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo 4, verso 11. Quem achou, diga amém. Vamos ler, queridos. Diz assim, ó: só Lucas estava comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Amém, queridos? Deixa eu explicar um pouco do que está acontecendo aqui, queridos. No livro de Atos, Paulo, ele fazia viagens missionárias. E numa dessas viagens, queridos, quem ia com ele era Marcos, também chamado de João Marcos. E numa dessas viagens, queridos, no meio do caminho, Marcos abandona Paulo e volta para o seu lugar de origem. Paulo completa a viagem e depois decide fazer uma outra viagem. Quando ele decide fazer uma outra viagem, Barnabé, que era parente de Marcos, diz assim: vamos levar Marcos com a gente, Paulo. E Paulo disse: não, ele não vai com a gente. Lá em Atos capítulo 15, queridos, diz a palavra de Deus que Paulo e Barnabé tiveram uma briga muito feia. Eu estou falando de dois irmãos na fé, dois missionários, gente de Deus, e os dois brigaram, queridos. Está na Bíblia isso, porque Paulo não queria levar Marcos e Barnabé queria levar Marcos. E Barnabé então falou assim: vai o seguinte, vai para o teu caminho, segue o teu caminho que eu sigo o meu. E os dois se apartaram. Sabe, queridos, às vezes a gente briga na igreja também, acontece isso. Já viu acontecer isso? Tem irmãos que brigaram na igreja, tem crente que brigou um com o outro. Na Bíblia está falando aqui de dois missionários que brigaram, se apartaram, se desentenderam. Mas o tempo passa, irmãos, o mundo dá voltas e a gente vai amadurecendo. Paulo nessa ocasião estava preso, e havia uma pessoa que nas dificuldades de Paulo ajudou muito ele. Quem era essa pessoa? Marcos. E Paulo aqui, queridos, em 2 Timóteo, ele está escrevendo a sua última carta. Tanto que depois disso ele vai falar que agora ele está partindo para a glória. E aí ele fala: traz para mim Marcos.
Esse Marcos que eu lá atrás não quis, ele me é muito útil no ministério, muito útil. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? As pessoas que a gente menos contava, talvez aquela pessoa que a gente até um dia brigou, muitas das vezes é aquela pessoa que Deus vai usar para nos abençoar, é aquela pessoa que para nós é muito útil. Mas o que eu quero chegar aqui, irmãos, o ponto que eu quero destacar é, primeiro, numa situação dessa, irmãos, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Você sabia isso? Você lembra o que a palavra de Deus diz para nós? Toma a tua cruz e o que, irmãos? E negue a quem? E negue os outros. É isso? E nega a quem, queridos? Você tem que se negar. Você tem que começar o que? Se negando. Você tem que começar cedendo. Você tem que começar dando o braço a torcer. É isso que a Bíblia está falando. Fala para o teu irmão, você tem que se negar, irmão. Amém, irmãos? Você está irado? Negue-se a si mesmo. Pastor, como é que eu faço para não dar lugar para o diabo? Negue-se a si mesmo. Amém, irmãos? Mas pastor, é difícil acontecer isso. Às vezes você se acha uma pessoa orgulhosa. Na verdade todos nós temos muito orgulho, queridos. Eu quero ler aqui um último texto, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. 1 Pedro 5, verso 5. Nós vamos ler até o versículo 10. Como é que a gente faz, irmãos, para a gente poder vencer esse orgulho? Quem quer vencer o orgulho, diga amém. Quem quer negar a si mesmo, diga amém. Quem quer vencer na fé, querido, diga amém. Amém, querido? Como é que a gente faz, pastor? Vamos aprender com Deus aqui na palavra. Está escrito aqui, 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos o que, irmãos? Humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem, irmãos? Aos humildes. Primeiro passo, irmão, humildade. A gente tem que ter humildade, queridos. Sabe para quê? Para primeiro dizer assim: olha, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Será que você tem humildade hoje para reconhecer isso? A tua mudança, queridos, não começa quando você vem para o culto e que está cheio do fogo de Deus. A tua mudança começa quando você vem para o culto e diz assim: eu vim para o culto porque eu preciso mudar. Você pode estar num culto avivado e você não está avivado. Você pode estar num culto cheio da glória de Deus e você não está nem aí para a glória de Deus. Você pode estar fazendo o que for, queridos, e está totalmente indiferente a esse ambiente aqui. E sabe o que acontece, queridos? Primeiro a gente tem que ter humildade. Eu preciso de mudança. Quantos reconhecem que precisa de alguma mudança na sua vida? Diga amém. Queridos, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem é humilde. Outro passo, irmãos, vamos continuar lendo aqui, por favor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo, o que, irmãos? Outro passo, irmãos, para a gente mudar, não é só a gente ser humilde, a gente tem que se humilhar. E a gente não é se humilhar para qualquer pessoa, irmãos, debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus está falando de oração. Deus está falando, irmãos, de você chegar com Deus e dizer assim: olha, meu Deus, me ajuda a mudar, porque eu mesmo não consigo. Me ajuda a vencer esse pecado, porque eu mesmo não dou conta. Sabe quantas vezes alguém tem que se levantar na fé, irmãos? Quantas vezes essa pessoa cair? Se você caiu, é uma excelente oportunidade. Fique de pé, se levante. Amém? Se alguém está hoje caído na fé, queridos, hoje é o dia de você se levantar. Amém? Sabe quando é que a gente vence, queridos? Quando você chega diante de Deus e diz: Senhor,
eu não consigo me levantar, eu não consigo ir para o culto. Uma vez eu orei com uma pessoa assim, irmãos: por que você não vai na igreja? Por que a gente não está junto? Por que você não caminha na fé? Pastor, eu não consigo, o pecado parece que é mais forte, essa coisa me domina, quando eu quero fazer uma coisa eu vou para outra. Falei: então vamos orar juntos. Diga assim: eu não consigo, me ajuda, eu quero pecar. E pastor, mas eu tenho que orar assim. Tem hora, tu não quer isso? Quero. Vamos falar com Deus. Eu quero mais pecar do que servir a Deus, porém eu sei que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Lembra quando perguntaram para Pedro isso? E aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, por que tu não vai embora também, Pedro? Ele disse: para onde é que eu vou? Sabe, queridos, se não for Jesus, para onde é que você vai? Amém? Se não for Jesus, queridos, está todo mundo perdido. Amém? Se você não estivesse hoje caminhando com Jesus, onde é que você estaria hoje aqui? Vamos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, diz a palavra de Deus assim, no tempo dele, ele vai te levantar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Esperar, confiar, perseverar. Deus está falando conosco. Pastor, já orei, estou orando, estou buscando, fiz a campanha A, estou no jejum, estou no propósito, a coisa não aconteceu ainda. Deus está falando assim conosco: não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é na tua hora, é na minha hora. No meu tempo eu vou te abençoar. No meu tempo vai acontecer a mudança. Na minha hora eu vou fazer tudo novo. E até lá eu faço o que, pastor? Humilhai-vos debaixo da porta. Até lá eu permaneço me humilhando. Até lá eu permaneço orando. Quem está no propósito aí dos 40 dias, diga amém, irmão. Amém. Irmão, 40 dias. Amém? Talvez alguém está esperando assim: pastor, assim que eu terminar os 40 dias, vai vir um monte de bênçãos para a minha vida, não vai? Eu não sei não. Talvez não. Mas uma coisa eu sei, queridos: está plantado dentro do reino de Deus esse propósito. Ao tempo dele ele nos exaltará. Na hora certa, irmãos, ele vai mudar o nosso cativeiro. Amém, meus irmãos? Vamos continuar lendo aqui. Lancem sobre ele toda a sua, diga assim, ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém agoniado aí? Pastor, eu quero logo isso. Tem alguém muito afoito aí? Mas pastor, essa semana tem que acontecer o milagre. Amém, meus irmãos? Deus está falando assim: olha, lança sobre ele essa ansiedade, lança sobre ele essa agonia. A minha esposa sempre fala assim: o comichão. É porque lá em casa a nossa pequenininha, ela é mais agitadinha. Aí minha esposa sempre fala assim: essa menina parece estar dando um comichão nela, que ela está muito agoniada. Deus está falando, queridos, lança sobre ele toda agonia, toda ansiedade. Pastor, não estou sabendo lidar com essa situação. Eu sei disso. Lança sobre ele, entrega para ele. Tem uma canção na harpa que diz assim: olha, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo colocares no altar. Amém, irmãos? Entenda, queridos, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos. Amém? Nem que seja no finalzinho do segundo tempo, irmão, você vira o jogo e se torna campeão. Amém? Nem que seja nos 45 do segundo tempo, queridos, a vitória é nossa em nome de Jesus.
Deus está falando aqui, irmãos. Olha, eu estou insistindo nisso daqui. Eu sinto de Deus, queridos, de insistir nessas palavras aqui hoje. Eu sinto de Deus, queridos, que há irmãos no nosso meio que talvez você está prestes a se precipitar, e Deus está falando contigo hoje. Essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, diz o Senhor dos Exércitos. O que está faltando não é você saber que Deus pode resolver. Você sabe. O que está faltando é você dobrar os teus joelhos e entregar tudo nas mãos de Deus. E depois disso, pastor, descansa no Senhor. Amém, queridos? Descansa no Senhor. Não é do teu jeito, não é da tua forma, não é como tu queres. Não vai rolar do teu jeito. Amém, queridos? Lança sobre Ele a vossa ansiedade. Entenda, se Deus não puder resolver esse teu problema, não é você que vai poder. Se Deus não puder mudar a tua vida, não é você que vai mudar, não é o dinheiro que vai mudar, não é nada que vai mudar, irmãos. Diz a palavra: Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de nós, irmãos. Amém? Eu tenho um amigo meu, queridos, que diz: cara, uma vez aconteceu, acho que alguns aqui vão lembrar dessa situação. Um voo, se não me engano, esse voo foi Belém, Manaus, um voo da Gol. Esse voo caiu, ele se chocou com um pequeno avião. Já tem aí, eu acho que alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Esse meu amigo aqui de Belém é um grande profissional, e ele ia pegar esse voo e deu errado. Ele se atrasou e perdeu o voo, e o voo caiu. Morreu muita gente. Não lembro a data, depois você pesquisa aí. Voo da Gol caiu em direção a Manaus. Ele estava contando, ele disse: cara, ele até foi chamado na televisão, lá na Record, e deu a entrevista lá. Ele contou assim: olha, esse é o segundo voo que eu perco e cai. Segundo voo que eu perco e cai. E gente da minha família morreu com o voo que caiu. Ele estava contando assim, ó, falou na televisão o caso dele. Até a repórter disse: meu Deus do céu, não quero nem ficar perto de ti. Mas olha, é verdade isso, queridos. O que aconteceu? Eu disse: o que será que acontece na minha vida? Eu digo: Deus tem um projeto na tua vida. O diabo quer derrubar o teu voo, mas Deus quer fazer você decolar. Amém, queridos? Irmãos, o Senhor tem cuidado de vós. Tem gente aqui, queridos, que não era mais para estar vivo. Você está vivo porque Deus mudou a tua vida. Tem gente aqui que era para estar, sabe aonde? Jogado num bar numa hora dessa, e Deus te trouxe para a obra de Deus. Tem gente aqui que era para estar quebrado, falido, lascado, e hoje você está aqui dando glória a Deus. Tem gente que estava na prostituição, querido, você está hoje na fé. Tem gente que estava no vício, você está hoje dando aleluia numa igreja. Amém, queridos? Você não era nada, a gente não era nada. Deus não fez isso porque você é legal. Deus não fez isso porque você é bonito, apesar de você ser bonito. Amém? Deus fez isso porque Ele é Deus. Vamos continuar lendo, queridos. Sejam sóbrios e vigiem. Diga assim: vigia. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o que, irmãos? Como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só, irmãos, o inimigo, ele é feroz. Ele está buscando quem é que ele vai devorar. Amém? Eu estava lendo acho que era só um pequeno texto cristão. O texto dizia assim: olha, que antes o inimigo queria tirar pessoas da igreja, agora ele quer tirar a igreja de dentro das pessoas e deixar elas lá no banco, e deixar elas lá. E nesse texto também contava a história de que um soldado, que havia um exército lutando contra o outro, e a estratégia
de um dos exércitos não era matar os outros soldados, era ferir. Porque quando feria um soldado, no mínimo ele ocupava outros 2 soldados. Tinha que carregar aquela pessoa, tinha que gastar com medicamento, gerava toda uma logística, geravam situações de desânimo em ver aquela pessoa ferida, tirava o ânimo do exército. E esse texto dizia exatamente isso, que às vezes a estratégia do diabo não é matar mais um cristão no sentido de fé, mas é ferir aquela pessoa, e deixa ela dentro da igreja, dando trabalho, sabe, achando tudo ruim, desonrando, reclamando, murmurando. Não vamos tirar ela da igreja, vamos tirar a igreja dela, vamos deixar ela ruim dentro da igreja, para ela dar trabalho, para ela ser negativa, para ela ser uma pessoa ruim, e ela desanimar pessoas, e ela contaminar pessoas. Você sabia, queridos, que às vezes é isso que a gente está errando? A gente está se contaminando e contaminando outros. A gente murmura e contamina outros. A gente reclama e outros vão na nossa corda. E desse jeito a gente vai se tornando alguém longe de Deus, mas dentro da igreja. Dentro da igreja. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui hoje que a gente não pode ser assim. Amém? Resistam-lhe, permanecendo firme. Diga firme. Firme na fé. Diga firme na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos ficar firme na fé, irmãos. Amém? Vamos ficar firme na obra de Deus. Vamos ficar firme com Jesus. Amados, essa foi uma mensagem aqui que eu trouxe, que Deus colocou no nosso coração. Algo bem simples, mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus está falando com pessoas aqui. Não murmura, persevera, perdoa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Reflitam nisso, se sacrifiquem a Deus. Amém? Não vamos dar lugar para o diabo, mas vamos ficar firmes com Deus.